Olá, eu sou Robério. Seja bem-vindo ao canal Divinista em Aprendizado. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Ajude a divulgar o divinismo, a doutrina de Deus, que ensina corretamente aos filhos de Deus como serem decentes e bons irmãos de seus irmãos. Aquilo que os religiosos profissionais sempre ocultaram em benefícios próprios. Vamos mais a uma leitura do título do boletim que está sendo lido nos núcleos divinistas, nas orações em conjuntos. Vamos ao boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Pastoral da Verdade aos juízes, professores e policiais. Por não haver suficiente conscientização espiritual e moral desde o berço, que é como Deus, a divina causa originária quer, crescem e pulula pela humanidade filhos de Deus, que só dão exemplos violentos, brutais, imorais e depravados. E tais filhos de Deus em tudo são prejudiciais, porque soltos vivem desgraçando os semelhantes, e quando presos vivem à custa dos que trabalham honestamente, isto é, cuja grande maioria, nem sempre tendo o suficiente para a família, fica obrigada a contribuir com o bem-estar dos criminosos seus algozes. Pastorais de homens hipócritas existem muitas, pois os pútridos e fedorentos clericalismos e bastardos ismos exameia pelo mundo, mas pastoral das verdades bíblicas não existe. A pastoral das verdades bíblicas aponta para a doutrina de Deus, a que desde o berço ensina as seguintes verdades de Deus, aquelas que os pútridos clericalismos em tudo procuraram e procuram ocultar dos filhos de Deus, em benefício de suas regalias mundanas, aquelas bem previstas no capítulo 13 do Apocalipse. Eis como Deus, a divina causa originária, ensina seus filhos, para que venham a ser realmente civilizados. Primeiro, por cima da lei de Deus, ninguém jamais passará, sob pretextos quaisquer, porque ela representa a justiça divina, que não encontra em quem quer que seja poder acima do seu, nas trevas do mundo espiritual ou nas encarnações expiatórias. Todos os delitos contra a lei serão pagos até o último centavo. Segundo, as graças do mediunismo, chamadas na Bíblia dons do Espírito Santo ou carisma intermediários, virão a ser totalmente respeitadas, porque em função das graças mediúnicas, os anjos ou espíritos mensageiros continuarão operando maravilhosas curas e muito mais sinais maravilhosos, como a Bíblia dá testemunhos totais. Terceiro, a modelagem de comportamento de Jesus será reconhecida. Veio para ser testemunha da lei de Deus e das graças mediúnicas, e deu os testemunhos devidos durante a encarnação e também como desencarnado, como prova os textos bíblicos. A Bíblia não se responsabiliza por erros de quem quer que seja, dos escritores bíblicos ou dos que andaram adulterando textos ou acrescentando coisas, quando foi feita a Vulgata, e aquelas outros adultérios praticados no sétimo século. Em 380 a 410, Jerônimo, amando do Papa, fez a Vulgata, que é a Bíblia que hoje temos em mãos. Essas três verdades doutrinárias fundamentais
Deus entregou até a passagem de Jesus pela carne. E, vividas ou cultivadas desde a mais tenra idade, faria filhos de Deus realmente civilizados, bons irmãos de seus irmãos, não embrutecidos, não imorais, não depravados e, portanto, não custando sofrimentos aos semelhantes e nem fartos gastos econômicos aos cofres das nações. Eis a puríssima doutrina que os clericalismos atraiçoam. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, o batismo de dons da história, como deve ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas, ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar, ou Messias, e o novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código de Conduta para mundos e humanidades, os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres. Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Aos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, que vincula a comunicabilidade dos anjos, que quer dizer espíritos mensageiros, é que Deus entregou o divino serviço intermediário. Leia no livro de Números, como Moisés desejou o mediunismo para todo o povo ou toda a carne, por ser instrutivo e moralizante. E leia como Jesus fala das graças do mediunismo nos capítulos 14, 15 e 16 do evangelista João, por ser o mediunismo o agente divino que adverte, ilustra e consola e prova a existência de leis que pairam acima das leis brutas do mundo físico. Leiam bem os capítulos 1 e 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo médico Lucas, o quanto Jesus proclama a necessidade dos cultivos nobres do mediunismo, os dons do Espírito Santo, para realmente civilizar toda a carne. Leia o capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios,
como fala ele das graças do mediunismo ou dos 9 dons fundamentais que Deus esparrama por toda a carne ou humanidade, e não sobre pútridos e fedorentos clericalismos, vendedores de mistificações, das idolatrias que criam tenebrosos karma negativo, ou tudo aquilo que o capítulo 3 do Apocalipse muito bem adverte. Depois de ler tudo isso sobre o poder instrutivo e moralizante das graças mediúnicas, estudem os textos bíblicos seguintes, que por Deus ensinam certo e para sempre. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico, cultor do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números capítulo 11, versículo 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías capítulo 44, versículo 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos dos céus. Mateus capítulo 22, versículo 30. Estes sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de ponta de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espírito ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outra as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 29, versículo 9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo 10.
Entendam bem, juízes, professores e policiais, como Jesus condena os traidores das graças mediúnicas, o fator vivo da doutrina de Deus, o que devia e deve vir a estender aos confins da terra a soberana vontade de Deus. E lembrem-se bem que foi em 313 que Roma inventou a besta corruptora, aquela prevista no Apocalipse, no capítulo 13 do Apocalipse. Com inquisições várias, foi ela eliminando herdeiros de graças mediúnicas, os profetas, videntes ou médiuns. Leia a história sobre o primeiro edito de Constantino Cloro, o pai, quando foi fundada a Igreja Católica. Também isso deveis saber. Jesus não veio para dizer tudo sobre o divinismo, e Deus o fez entregar este aviso. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Portanto, depois de Jesus sair do mundo carnal, Deus enviou o livro profético, o Apocalipse, contendo as promessas a ter o cumprimento, antes de findar do segundo milênio. E dentre elas a entrega do Evangelho Eterno. Leia o extrato do Evangelho Eterno. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, versículo 6. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, nem crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser, manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas ou espírito em verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível, de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Todos os demais informes sobre os capítulos 14, 19, 21 e 22, principalmente do Apocalipse, estão no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Assim, no boletim, Oswaldo Polidório, Princípio Sagrado, em sua última encarnação no planeta Terra. Poesia Deus. Eu sou a essência absoluta, sou arquinatural, onisciente, onipresente, sou a mente universal, sou a causa originária, sou o Pai onipotente, sou distinto e sou todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo, eu sou o todo e a parte, é eu que a tudo enfaixo. Sendo a divina essência, me revelo também em criação e respiro na minha obra, sendo o todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser, e falo no vosso íntimo e também no vosso exterior, estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor.
Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade, ruirei as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais, que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para as minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou eterno e o presente, sempre fui e serei em vós, a essência divina patente, a vossa presença em mim, e quero-a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida, abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram templos idólatras e paganismos poerentos. Buscar-me no templo interior em virtude e verdade, e unidos a mim, tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, agradecemos a todos que participaram do nosso canal, da nossa leitura do boletim da semana. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas. Até o próximo boletim. Graças a Deus.